Capítulo 33, Parte 2. No dia em que pegou o veículo que acabara de ser pintado, Jeff levou-o para uma pequena garagem que alugara perto de Old Ezides Coke, a parte mais antiga de Amsterdã. 6 caixotes de madeira vazios, com a palavra maquinaria pintada, foram entregues na garagem. Uma fotografia dos caixotes se achava na mesa do inspetor Van Duren, enquanto ele escutava a última gravação, a voz de Jeff. Quando guiar o caminhão do banco para a barca, mantenha-se dentro do limite de velocidade. Quero saber quanto tempo dura a viagem exatamente. Aqui está um cronômetro. Não vai comigo, querido? Não, estarei ocupado. E Monty? Ele chegará na noite de quinta-feira. Quem é esse Monty? Perguntou o inspetor Van Duren. O homem que se apresentará como o segundo guarda, explicou Cooper. Eles precisarão de uniformes. A loja fica na Pieter Cornfles Hoofstraat, num centro comercial. Preciso de 2 uniformes para uma festa de fantasia, explicou Jeff ao vendedor. Parecido com aquele que está na vitrine. 1 hora depois, o inspetor Van Duren estava olhando para a fotografia de um uniforme de guarda. Ele pediu 2 uniformes, disse ao vendedor que iria buscá-los na quinta-feira. O tamanho do segundo uniforme indicava que o outro homem era muito maior que Jeff Stevens. O inspetor disse a Daniel Cooper: nosso amigo Monty deve ter em torno de 1,90 m e pesar uns 100 quilos. Pediremos à Interpol para passar esses dados por seus computadores e teremos a sua identificação. Na garagem particular alugada por Jeff, ele estava em cima do caminhão, enquanto Tracy sentava-se ao volante. Tudo pronto? Gritou Jeff. Agora! Tracy apertou um botão no painel. Pedaços grandes de lona desceram pelos lados do caminhão com as palavras Heineken Holland Beer. Funciona! Exclamou Jeff exultante. Cerveja Heineken. Ostblift. O inspetor Van Duren correu os olhos pelos detetives reunidos em sua sala. Diversas fotografias ampliadas e memorandos estavam pregados nas paredes. Daniel Cooper estava sentado no fundo da sala em silêncio. Em sua opinião, aquela reunião era uma perda de tempo. Há muito que antecipar a cada movimento que Tracy Whitney e seu amante fariam. Eles haviam caído numa armadilha que começava a se fechar inexoravelmente. Enquanto os detetives na sala ficaram dominados por um crescente excitamento, Cooper experimentava uma estranha sensação de anticlímax. Todas as peças se ajustaram em seus lugares. O inspetor Van Duren falou. Os suspeitos sabem a que horas o verdadeiro caminhão blindado deve chegar ao banco. Planejam se apresentar meia hora antes, posando como guardas de segurança bancária. Quando o caminhão verdadeiro chegar, eles já terão desaparecido há muito tempo. Apontando para a fotografia de um carro blindado, Van Duren acrescentou: eles sairão do banco parecendo assim, mas a 1 quarteirão do banco, em alguma rua transversal. Ele apontou para o caminhão de cerveja Heineken. O carro ficará assim. Um detetive no fundo da sala falou: sabe como eles planejam sair do país, inspetor? Van Duren apontou para uma fotografia de Tracy entrando na barca. Primeiro de barca. A Holanda é cruzada por canais em que eles poderiam se perder indefinidamente. Ele indicou uma fotografia aérea do caminhão avançando pela beira do canal. Calcularam o tempo que se leva para percorrer o caminho do banco à barca. Teriam bastante tempo para transferir o ouro para a barca, antes de alguém suspeitar que há algo errado. Van Duren aproximou-se da última fotografia na parede, uma foto ampliada de um cargueiro.
Há 2 dias, Jeff Stevens reservou espaço de carga no Oresta, que zarpa de Rotterdam na próxima semana. A carga foi indicada como maquinaria destinada a Hong Kong. Ele virou-se para os homens na sala. Muito bem, senhores, faremos uma ligeira alteração nos planos deles. Deixaremos que retirem as barras de ouro do banco e as ponham no caminhão. Ele olhou para Daniel Cooper e sorriu. O flagrante. Pegaremos esses ladrões espertos em flagrante. Um detetive seguiu Tracy para o escritório da American Express, onde ela pegou um pacote de tamanho médio, voltando ao hotel imediatamente. Não há possibilidade de saber o que havia no pacote, disse o inspetor Van Duren a Daniel Cooper. Revistamos as suítes quando eles saíram, mas nada encontramos. Os computadores da Interpol não foram capazes de fornecer qualquer informação sobre um monte de 100 quilos. No Amstel, na noite de quinta-feira, Daniel Cooper, o inspetor Van Duren e o detetive Whitcamp estavam no quarto por cima do que era ocupado por Tracy, escutando as vozes lá embaixo, a voz de Jeff. Se chegarmos ao banco exatamente 30 minutos antes dos guardas, isso nos dará tempo suficiente para carregar o ouro e partir. Quando o caminhão de verdade chegar, já estaremos transferindo o ouro para a barca. A voz de Tracy. Mandei o mecânico checar todo o caminhão e encher o tanque. Está pronto. O detetive Whitcamp comentou. Quase que se pode admirá-los. Eles não deixam coisa alguma ao acaso. Todos os criminosos acabam cometendo um erro, mais cedo ou mais tarde, disse o inspetor Van Duren bruscamente. Cooper manteve-se em silêncio, escutando. Quando tudo isso terminar, Tracy, você gostaria de efetuar aquela escavação sobre a qual conversamos? Na Tunísia? Parece o paraíso, querido. Ótimo, providenciarei tudo. Daqui por diante não faremos outra coisa que não relaxar e gozar a vida. O inspetor Van Duren murmurou. Eu diria que seus próximos 10 ou 15 anos já estão muito bem definidos. Ele se levantou e se espreguiçou. Acho que podemos ir para a cama. Tudo está marcado para amanhã de manhã e creio que bem precisamos de uma boa noite de sono. Daniel Cooper foi incapaz de dormir. Visualizava Tracy sendo agarrada e manietada pela polícia. Podia ver o terror no rosto dela. Isso o excitou. Foi ao banheiro e preparou um banho muito quente. Tirou os óculos e o pijama, deitou-se na banheira dentro da água fumegante. Estava quase acabado e ela pagaria. Como ele obrigara também os outros a pagarem. A esta altura, no dia seguinte, ele estaria voltando para seu lar. Não, não o lar, corrigiu-se Daniel Cooper. Para meu apartamento. O lar era um lugar aconchegante e seguro, onde sua mãe o amava mais do que jamais amaria qualquer outra pessoa no mundo. Você é meu homenzinho, disse ela. Não sei o que faria sem você. O pai de Daniel desaparecera quando ele tinha 4 anos. A princípio ele se culpara por isso, mas depois a mãe explicara que fora por causa de outra mulher. Daniel odiava essa outra mulher, porque ela fazia sua mãe chorar. Nunca a vira, mas sabia que era uma prostituta porque ouvira sua mãe chamá-la assim. Mais tarde, porém, sentiu-se feliz pelo fato da mulher ter levado seu pai, pois agora tinha a mãe só para si. Os invernos de Minnesota eram frios e a mãe de Daniel lhe permitia ficar em sua cama, bem abrigado sob os cobertores enormes. Casarei com você um dia, prometia Daniel. A mãe ria e lhe afagava os cabelos. Daniel era sempre o primeiro de sua turma na escola. Queria que a mãe sentisse orgulho dele. Mas que filho inteligente é o seu, senhora Cooper? Sei disso, ninguém é tão inteligente quanto o meu homenzinho. Quando Daniel tinha 7 anos, a mãe começou a convidar o vizinho enorme para jantar em sua casa. Daniel ficou doente. Passou uma semana na cama com uma febre perigosamente alta.
A mãe prometeu que nunca mais faria isso. Não preciso de ninguém mais no mundo além de você, Daniel. Ninguém podia ser tão feliz quanto Daniel. A mãe era a mulher mais fina do mundo. Quando ela saía de casa, Daniel ia para seu quarto e abria as gavetas da cômoda, tirava a lingerie e esfregava no rosto as peças macias. Ah, como cheiravam maravilhosamente! Ele recostou-se na banheira com água quente no hotel em Amsterdã. Fechou os olhos, recordando o dia terrível do assassinato da mãe. Era o seu 12º aniversário. Saiu da escola mais cedo, pois estava com dor de ouvido. Fingiu ser pior do que na realidade, pois queria voltar para casa, onde a mãe o cuidaria, poria na cama e acariciaria. Daniel chegou em casa e foi para o quarto da mãe. Ela se encontrava na cama. Mas não estava sozinha. Fazia coisas indescritíveis com o homem que vivia na casa ao lado. Daniel observou enquanto a mãe se punha a beijar o peito e depois a barriga estufada do homem. Daniel ouviu a mãe balbuciar: "Ah, como eu o amo." E isso foi o mais terrível de tudo. Daniel correu para seu banheiro e vomitou, sujando-se todo. Despiu-se com todo o cuidado e limpou-se, porque a mãe o ensinara a ser meticuloso e asseado. A dor de cabeça era agora horrível. Ouviu vozes no corredor e prestou atenção. A mãe estava dizendo: "É melhor você ir agora, querido. Tenho de tomar um banho e me vestir. Daniel chegará da escola a qualquer momento. Farei uma festa de aniversário para ele. Até amanhã, amor." Ouviu o barulho da porta da frente fechando e depois o som de água correndo no banheiro da mãe. Só que ela não era mais sua mãe. Era uma prostituta que fazia coisas horríveis com homens na cama, coisas que nunca fizera com ele. Daniel foi para o banheiro da mãe nu. Ela estava na banheira, o rosto de prostituta sorridente. Ela virou a cabeça, viu-o e disse: "Daniel, querido, o que você..." Ele tinha na mão uma enorme tesoura de costureira. "Daniel?" A boca da mãe estava aberta num O de linha rosada, mas não saiu qualquer som até que a primeira estocada atingiu o peito da estranha na banheira. Ele acompanhou os gritos da mãe com os seus. Entoaram juntos um dueto mortal até que finalmente só restava a voz de Daniel. Ele ficara todo manchado com o sangue da mãe, entrou debaixo do chuveiro e esfregou-se até sentir que a pele se achava em carne viva. O homem na casa ao lado matara a sua mãe e teria de pagar por isso. Depois, tudo pareceu ocorrer com uma clareza impressionante, como se fosse em câmera lenta. Daniel limpou as impressões digitais da tesoura com uma toalha de rosto e largou-o na banheira. Retiniu ao bater no esmalte, vestiu-se e telefonou para a polícia. 2 carros chegaram com as sirenes gritando, depois veio mais outro cheio de detetives. Fizeram uma porção de perguntas e Daniel contou como saíra mais cedo da escola e vira o vizinho Fred Zimmer saindo pela porta lateral. Quando interrogaram o homem, ele admitiu que era amante da mãe de Daniel, mas negou ter cometido o crime. Foi o depoimento de Daniel no tribunal que condenou Zimmer. Quando chegou da escola, viu seu vizinho Fred Zimmer sair correndo pela porta ao lado? Vi sim, senhor. Pôde vê-lo nitidamente? Pude sim, senhor. Havia sangue em suas mãos. O que você fez então, Daniel? Eu estava apavorado. Sabia que alguma coisa horrível acontecera com minha mãe. Então entrou em casa? Isso mesmo, senhor. E o que aconteceu? Gritei: "Mamãe!" Ela não respondeu. Fui para o seu banheiro. A esta altura, o garoto teve um acesso de soluços histéricos e foi retirado do banco das testemunhas. Fred Zimmer foi executado 13 meses depois. O jovem Daniel foi mandado para viver com uma parente distante no Texas, tia Mattie, a quem jamais vira antes. Ela era uma mulher rigorosa, uma batista de convicções firmes, certa de que o fogo do inferno aguardava todos os pecadores. Era uma casa sem amor, alegria ou compaixão. Daniel cresceu nesse clima, apavorado pelo conhecimento secreto de sua culpa e a danação que o aguardava.
Pouco depois do assassinato da mãe, Daniel começou a ter dificuldades com a visão. Os médicos classificaram o problema de psicossomático. Ele está bloqueando alguma coisa que não quer ver, explicaram os médicos. As lentes de seus óculos foram se tornando cada vez mais grossas. Aos 17 anos, Daniel fugiu de Tiamat e do Texas para sempre. Seguiu de carona para Nova York, onde foi contratado como boy pela Associação Internacional de Proteção ao Seguro. Em 3 anos, foi promovido a investigador. Tornou-se o melhor de todos. Nunca pediu um aumento de salário ou melhores condições de trabalho. Era indiferente a essas coisas. Tornou-se o braço direito do Senhor, seu açoite, punindo os perversos. Daniel Cooper levantou-se da banheira e preparou-se para dormir. Amanhã, pensou ele, amanhã será o dia da retaliação para a prostituta. Ele gostaria que a mãe estivesse ali para assistir.